Hairete o matetai. E o aluno responde, Haire o didascale. Já sabem, ficai contentes, ficai felizes. Olá, saúde, ó alunos. O matetai. Fica feliz, saúde, olá, ó professor. O didascale. Didascale. Portanto, tem a ver com didascalia, não é? Aquelas rubricas que se colocam nas peças de teatro, não é? Para indicar os gestos, movimentos que os atores devem fazer em cena, não é? As didascalias, são os ensinamentos cênicos. Bom, nós nesta aula iremos tentar situar o grego dentro do conjunto das línguas às quais ele se encontra ligado por laços de familiaridade. Nós consideramos que o grego, o português, o latim, o alemão, o francês são línguas flexionadas. O que é que significa? Significa que grande parte do nosso vocabulário está composto de palavras que mudam de forma, que se flexionam de acordo com novas significações, novas nuances, novos sentidos que vão adquirindo de acordo com novos contextos. Então, um exemplo muito simples, nós temos aqui quadro. Quadro. Podemos dizer quadros, não é? Branco, podemos dizer brancos, podemos dizer branca, podemos dizer brancas. No fundo é a mesma palavra, que transmite a mesma noção de cor, mas que varia de acordo com certos contextos. Não é? Quando eu digo o quadro branco, eu faço concordar a palavra branco com a palavra quadro. Quando eu digo quadros brancos, eu acrescento um S, não é? Porque a palavra aqui significa mais do que um objeto, não é? Mas quando eu quero mudar de gênero, em vez de dizer quadro, eu digo cadeira, cadeira branca, não é? Ou caneta branca. Aí a palavra branco, ela muda de terminação, muda de desinência, porque ela está no gênero feminino, está concordando com um substantivo, com o nome do gênero feminino. Então, na nossa língua, isso se representa, neste caso, através de uma terminação A, para indicar o gênero feminino. Portanto, essas alterações constituem a flexão. O caso mais evidente da flexão é o verbo, não é? Nós, no verbo, apresentamos uma mesma palavra que vai mudando constantemente de terminação de acordo com uma série de circunstâncias, que podem ser de tempo, de pessoa, de número, não é? Por exemplo, eu faço, não é? O sujeito sou eu, a primeira pessoa, estou indicando uma circunstância de tempo presente. Se eu disser tu fazes, não é? Aí nós já vamos ter uma outra pessoa. Estou me referindo a uma segunda pessoa com a qual eu estou falando, mas o tempo continua sendo o mesmo. Mas então nós verificamos que existem alterações, existem modificações na mesma palavra de acordo com novas circunstâncias. Não é? A isto nós, de uma forma genérica, chamamos flexão. E a nossa língua, como muitas outras, se integra naquilo ou naquela categoria linguística que nós chamamos de línguas flexionadas. Claro que nem todas as línguas são flexionadas, como todos sabem. A língua mais falada é o chinês, não é? Que não é uma língua flexionada. No chinês não existem estas terminaçõezinhas, essas desinências para indicar diferentes circunstâncias. Em chinês, todas as palavras são monossilábicas e elas não têm nenhum indicador específico para indicar o tempo, a pessoa, o número. Portanto, essas circunstâncias de tempo, pessoa e número são indicadas de outra maneira, não com alteração da própria palavra. A palavra mantém-se
o monossílabo, não é? Mantém-se sempre igual. O que muda é o contexto, não é? As palavras que estão à frente ou que estão atrás é que vão determinar essas categorias de tempo, de modo, de pessoa, de voz. Bom, portanto, a nossa língua é uma língua flexionada. O grego é também uma língua flexionada. O grego integra-se numa ampla família de línguas que são chamadas as línguas indo-europeias. O nome é um nome muito vago, e que, no fundo, pretende não propriamente referir-se a raças, um conceito já ultrapassado, mas a espaços geográficos. Porque, segundo os linguistas, sobretudo a partir do século XIX, determinaram, houve em épocas muito remotas, num passado, enfim, muito conjetural, houve um povo, um conjunto de povos que tinham uma língua em comum. Esses povos, no decorrer do tempo, ao longo de milhares de anos, foram se separando, não é? As diferentes tribos que inicialmente formavam um agregado, elas foram se distanciando, seguindo rumos diferentes. E uns, digamos que se espalharam pela região que, de uma forma genérica, podemos chamar o continente indiano, não é? A atual Índia, Paquistão e até outros territórios da Ásia Central, onde hoje fica o Irã. Outros desses povos seguiram na direção ocidental, não é? E foram povoando os territórios correspondentes, em grande parte, à Europa atual. Daí o nome, povos ou línguas indo-europeias. Línguas indo-europeias. Portanto, conjetura-se que existiu uma identidade linguística em tempos muito remotos e esses povos que falavam esse idioma comum foram se separando, foram se repartindo pela Europa e por uma parte da Ásia que corresponde à Índia, Paquistão e Irã atuais e Afeganistão, essas línguas, apesar de hoje bastante diferenciadas umas das outras, elas, no entanto, apresentam características comuns. É curioso que já no século XVI, XVII, os primeiros missionários europeus que estiveram na Índia, portugueses principalmente, não é? Jesuítas portugueses, eles, como fazia parte da sua obrigação, das suas normas de missionação, eles tinham a preocupação de aprender os idiomas dos povos aos quais pretendiam ensinar a doutrina cristã. Então, eles chegando na Índia, não é? Depois que os portugueses começaram a estabelecer relações diretas entre a Europa e a Índia, a partir do Vasco da Gama, não é? Em 1498, eles, os missionários, principalmente os jesuítas, a partir de 1540 e tal, segunda parte do século XVI, começaram a aprender os idiomas de grande parte do litoral da Índia. E notaram, com certo espanto, que muitas daquelas línguas indígenas tinham elementos comuns com idiomas que eles conheciam muito bem, como era o latim e o grego, não é? Todos aqueles padres tinham uma sólida formação humanística, sabiam latim a fundo, sabiam um pouquinho de grego, além de que, enfim, a maioria deles era português, falava, portanto, um idioma latino, não é? Portanto, com bastante semelhanças com o latim. Então, eles notavam, começaram a estudar, não é? Com aqueles povos do litoral indiano, e notavam que algumas daquelas línguas tinham grande semelhança, ou notável, pelo menos, ou razoável semelhança com o grego e com o latim, né? Isso, digamos que já foi um primeiro despertar.
Depois, já no século XVIII, século XIX, principalmente no século XIX, com o desenvolvimento da ciência linguística e, sobretudo, da linguística comparativa ou comparada, começou-se a fazer um estudo comparativo científico que levou, de fato, os linguistas a concluírem que muitos desses idiomas da Índia tinham uma origem comum com muitos dos idiomas da Europa. E então começaram, inclusivamente, a fazer tratados, não é? Livros bem fundamentados em que demonstravam exatamente isso. Não é? Eu posso até mostrar um livro que eu tenho aqui, de um dos grandes linguistas, um dos patriarcas da linguística comparativa, o francês Meillet, não é? Do século XIX e da primeira parte do século XX, que é autor, entre outras obras importantíssimas, desse livro que eu tenho aqui, que é a segunda edição, não é? Uma raridade bibliográfica, que se chama exatamente Introduction à l'étude comparative des langues indo-européennes. Introdução ao estudo comparativo das línguas indo-europeias, é de 1908. Portanto, ele aqui, de uma forma sistemática, ele estudou a fundo grande parte destas línguas. Devo dizer que ele foi, talvez, a pessoa que conhece, o linguista conheceu melhor a língua armênia. Ele tem estátuas na Armênia, estudou a história da língua armênia, que estava um pouco desprezada e descurada. Além disso, é autor também de uma obra clássica, que é um estudo comparativo do grego e do latim, né, que eu também tenho aqui, mas não interessa mostrar de momento. Então, obras como esta, né, que são pioneiras e que, em grande parte, também não foram ultrapassadas até hoje, não houve, assim, muita coisa de significativo a acrescentar ao que ele já determinou e deixou assente. Portanto, estes linguistas comparativos, ou comparatistas, eles, fazendo o estudo histórico desses diferentes idiomas, chegaram à conclusão que existe uma origem comum, não é? Nas chamadas, a partir de então, línguas indo-europeias. Também houve no início uma certa hesitação no nome a escolher, também se chamaram indo-germânicas e indo-arianas, não é? Mas acabou por prevalecer o nome indo-europeias. Eu dou um exemplo bem simples, não é? Só para toda a gente entender mais ou menos o procedimento seguido. Por exemplo, a palavra mãe, as palavras mais importantes em qualquer idioma, não é? Pelo menos das primeiras que nós aprendemos quando vimos a vida, vimos ao mundo. Então, comparando em diferentes línguas indo-europeias, nas suas formas mais antigas, nós verificamos que existe, de fato, uma similitude, uma semelhança notória. E então, o que é que nós vimos? Em sânscrito, mãe se diz mata. Mata. O que é o sânscrito? O sânscrito ainda hoje é a língua sagrada da religião hindu. Como sabem, a Índia tem quase 1 bilhão de habitantes, né? A imensa maioria dos habitantes da Índia são de religião hindu ou hinduísta. É uma religião muito antiga, bem mais antiga que o cristianismo. É uma religião politeísta, não é? Enfim, acredita em várias divindades, em várias formas da divindade. E ainda hoje, nessa religião, que é muito ritualística, ela tem uma língua sagrada, na qual o culto e as cerimônias são feitos nessa língua, né? Essa língua
é o sânscrito. É uma língua que não é falada hoje, não é? Mas é aprendida pela casta ou classe sacerdotal, chamados brahmanes, porque na sociedade hindu a sociedade está repartida em várias castas, não é? Que, em princípio, não podem misturar-se entre si. No topo encontra-se a classe dos sacerdotes, não é? Aqueles que são responsáveis pelo culto divino, que é muito complicado, que exige um conhecimento aprofundado de uma série de livros sagrados e de cerimoniais litúrgicos. Então, todos esses cerimoniais são feitos na língua antiga, na língua litúrgica sagrada, que se chama sânscrito. Essa língua mais ou menos corresponde ao que era o latim na religião católica até os anos 60 do século passado, não é? Até 1963, por aí, a liturgia católica deixou de ser feita exclusivamente em latim, como era. Todas as missas, batizados, casamentos, eram feitos em latim, em toda a religião católica no mundo inteiro. Não é? A partir dessa data, não é, o Papa, o Concílio Vaticano II, não é, e o Papa João XXIII, não é, ele determinou que a liturgia seria feita na língua de cada país, não é? Mas isso, portanto, é bem recente. Portanto, durante 20 séculos, toda a liturgia católica era feita em latim, quando o latim já não era uma língua viva para ninguém, né? No hinduísmo, a língua sagrada continua sendo o sânscrito, enfim, apesar de os seus seguidores, não falarem sânscrito. A imensa maioria, não vou dizer a imensa, mas um grande número, fala línguas que, de fato, são os sucedâneos, vamos dizer assim, do sânscrito, como o português, ou o espanhol, ou o italiano, ou o francês, ou o romeno, são os sucedâneos do latim. Mas, de qualquer jeito, vamos dizer que essa gente não entende grande parte do que o sacerdote está dizendo nas suas cerimônias. Não é? Portanto, vamos dizer que o sânscrito corresponde a um estádio antigo de grande parte, ou de uma grande parte das línguas que atualmente são faladas na Índia. Então, nesse idioma, mãe era mata. Claro que nesses idiomas sucedâneos, que atualmente se falam na Índia e que são descendentes do sânscrito, não é? A forma para mãe é quase igual. Depois, no dialeto grego, não aquele que nós vamos aprender o chamado ático, dialeto ático, mas um dos dialetos do grego antigo, de uma região chamada Dória, era o dórico. E nesse dialeto, então, mãe se dizia mater. Está escrito, vocês já vão entendendo, o mil, alfa, tau, eta, rho. Mater, não é longo, não é? Um alfa e um rho. Mater. No dialeto que vai depois predominar em grego, que é o ático, era ligeiramente diferente. Era meter. Meter, com dois es. Meter. Eu mantenho este A para verem a semelhança com outras formas de outras línguas indo-europeias. Portanto, no dialeto dórico, grego, mater. No armênio, o armênio é uma língua indo-europeia, enfim, atualmente é um país relativamente pequeno, não é? Que teve uma vida muito convulsionada durante séculos, até nem existiu como país, foi dominado pelo Império Otomano, depois foi repartido entre a União Soviética e a Turquia. Hoje é independente, não é? Mas pode dizer-se que grande parte da população armênia até saiu daquela região e foi fazer vida em outros lugares do mundo, inclusive no Brasil. Né? No Brasil tem
uma comunidade armênia razoável. Vocês conhecem, com certeza, das novelas, ou conheceram pelo menos 2 artistas de origem armênia que se vê pelos sobrenomes que terminam sempre em Ian, Balapanian, não é? E esses sobrenomes em Ian, Gulbenkian, são ou denunciam a origem armênia. Essa língua é indo-europeia, apesar de ficar bem lá no Oriente, não é? Na Ásia Central, mas a sua origem é também indo-europeia. Então, em armênio, mãe, Nahir. Como eu disse, este Meillet, não é, foi dos grandes estudiosos, se não o maior estudioso da língua armênia, é, até hoje. Depois, o latim, todo mundo sabe, não é? Mãe, mater, que dá o nosso mãe. Não é? Mater depois dá madre, que ficou no espanhol e ficou no italiano, não é? E no português arcaico também era madre, não é? Se vocês conhecem a poesia trovadoresca, não é? Dos cancioneiros medievais galaico-portugueses, aparece constantemente essa forma. Ai, minha madre velida, ué, meu amigo, não é? Ai, minha mãe querida, onde está o meu amigo, não é? Todos conhecem esses poemas do rei Dom Dinis de Portugal. Então, no português já moderno, madre evoluiu para mãe, bem que conservando-se também a palavra madre, não é? Nós temos madre aplicado, por exemplo, na religião, a superiora de um convento, a madre superiora, não é? Mas a forma mais comum evoluiu, de fato, para mãe. Depois, o velho islandês, não é? O velho islandês, como o nome diz, não é falado, não é? Mas vamos dizer que é o antecessor ou uma forma arcaica dos idiomas germânicos. Quais são os idiomas germânicos? Alemão, inglês, sueco, norueguês, dinamarquês, neerlandês, islandês, não é? Talvez a menos falada de todas as línguas germânicas seja o islandês, que é uma ilha que não é assim tão pequena, mas tem pouquíssima gente, porque é muito fria, né? Então, no velho islandês, do qual vamos dizer que saíram as formas dos outros idiomas germânicos, a palavra para mãe era moder. Moder, que vocês que sabem inglês é quase igual, mother. Mother, em alemão também, Mutter. Né? Portanto, digamos que não houve assim muita alteração. No velho eslavo, digamos que aquela forma antiga da qual surdiram, da qual saíram depois as línguas eslavas, das quais vocês conhecem algumas, o russo, não é? Das línguas mais faladas do mundo, é a língua do maior país do mundo, em termos geográficos, o polonês, o tcheco, o sérvio, o croata, que é igual ao sérvio praticamente, o macedônio, o búlgaro, portanto, uma série de idiomas, ainda hoje bem vivos, não é? Que tem, digamos, como sua forma antiga, o chamado velho eslavo, que permanece ainda como linguagem litúrgica das igrejas ortodoxas dependentes do patriarca de Moscou, não é? E todos aqueles que dependem da igreja ortodoxa russa, não é? E então eles na liturgia, que é uma liturgia muito bela, como talvez já alguns de vocês já tenham escutado, os cânticos da igreja ortodoxa, eles usam não o russo moderno, nem o búlgaro moderno, mas o eslavo antigo, né? O velho eslavo. Né? Continua sendo a língua da liturgia das igrejas ortodoxas eslavas. Então, era mati, a forma para mãe. O lituano tem essa forma moté, que curiosamente não é para mãe, mas significa mulher, não é? Moté. Mas vê-se que realmente na origem significava mãe e depois
alterações semânticas, passou a significar mulher. O lituano enfim, falado por pouquíssima gente, não é? Naquele país que se chama Lituânia, é um dos países bálticos, faziam parte durante algumas dezenas de anos da União Soviética, fizeram parte do Império Russo, não é? Mas, claro, tinham uma identidade própria, uma língua própria, e realmente tem aqui, enfim, essa forma. Isto, digamos, por uma espécie de curiosidade, para ver como é que, enfim, de uma forma muito simplificada, para vocês entenderem como é que os linguistas chegaram à conclusão de que realmente existia um tronco comum do qual saíram vários ramos ou várias famílias que constituem a grande família indo-europeia. Vocês têm na unidade 1 da apostila uma relação, um quadro sintético ou sinóptico com as principais ramos da família indo-europeia. Então, vem, em primeiro lugar, o indo-irânico. Englobamos num único só ramo várias línguas e dialetos falados, sobretudo, nos atuais Irã, Afeganistão, Paquistão e Índia. A Índia e o Paquistão, de fato, eles são separações artificiais, não é? Realizadas no final da Segunda Guerra Mundial, quando os ingleses descolonizaram aquela região, e então verificaram que a parte norte da Índia constituía o Império inglês da Índia, essa parte norte era predominantemente habitada por pessoas de religião muçulmana. Então, surgiram guerras, conflitos, né? E no sentido de mitigar esses conflitos, fez-se uma separação política, mas que, de fato, não corresponde a uma separação linguística. Não é? Realmente, o Paquistão é uma criação artificial, o próprio nome Paquistão é uma criação em que se juntaram as primeiras sílabas dos diferentes estados que estão na origem do Paquistão. Portanto, é algo de artificial para evitar conflitos maiores. Então, na Índia existem inúmeras línguas, nem todas são indo-europeias. Na região sul existe o Tamil ou Tamil, o Malayala, que são faladas por milhões de pessoas, que são línguas dravídicas, que não têm nada a ver com as línguas indo-europeias. São totalmente diferentes, não é? Mas as que são de origem indo-europeia, é? A principal delas é o Hindi, que é uma das línguas oficiais da Índia, juntamente com o inglês, não é? E o Maratha, não é? Também o Gujarati, são línguas faladas por largos milhões de pessoas. Na antiga Índia portuguesa, não é? O estado de Goa, aí fala-se também uma língua que é uma variante da língua Maratha, né? Que é o chamado Konkanin, que tem alguns elementos do vocabulário que são de origem portuguesa. Aliás, como grande parte daqueles idiomas do Oriente, todos eles, ou grande parte deles, ainda hoje conserva um nutrido número de vocábulos de origem portuguesa. Por exemplo, uma coisa engraçada que eu verifiquei quando cheguei na Índia a primeira vez, a palavra chave. Né? Em toda a Índia, praticamente, eles dizem chave, exatamente como nós, chave. Por quê? Porque eles não tinham chaves quando os portugueses lá chegaram no século XVI. Não é? Tinham outros procedimentos para fechar as portas, com certeza, não é? Mas chaves propriamente, provavelmente não tinham. Então, com o novo instrumento, veio a nova palavra, chave, não é? Que você vai encontrar em quase toda a Índia. Bom, então, passando depois para outro ramo do tronco indo-europeu, temos o armênico, de que já falamos, que é falado na Armênia, na diáspora do povo armênio, o albanês, falado na
Albânia, na região dos Balcãs, não é? Faz fronteira com a Grécia, faz fronteira com a Sérvia, é um pequeno país, mas que há uns anos atrás mergulhado em grandes conflitos, não é? Em grandes problemas. Albânia e Kosovo, não é? São regiões habitadas pelos albaneses, que têm a sua própria língua de origem indo-europeia. Depois, abrangendo num único ramo as línguas bálticas, de que eu dei o exemplo do lituano, e as línguas eslavas, das quais a mais conhecida é o russo. Depois, como número 5, vocês até poderão completar, porque a apostila aí faltam umas palavras, podem escrever. Onde tem 5, põe o germânico. O germânico. 2 pontos. Compreende línguas faladas na Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, Suécia, Noruega, Dinamarca, Islândia. Portanto, na 5 falta colocar o germânico. Compreende línguas faladas na Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, Suécia, Noruega, Dinamarca, Islândia, Holanda, Bélgica, não é? Bélgica e Holanda, não é? É um idioma que se chama neerlandês, não é? Que é comum a uma parte da Bélgica, não é? Que faz fronteira com Holanda e com Holanda. Portanto, é o mesmo idioma que se costuma chamar neerlandês. Depois, outro ramo é o céltico. O céltico está em vias de extinção, não é muito bom dizer isto, não é? Mas contra fatos não há argumentos. Em algumas partes da Irlanda, Escócia, País de Gales e Bretanha. Bretanha é uma região da França, como sabem muito bem. Onde fica Brest, por exemplo. Então, na Irlanda, dá-se o caso engraçado que a língua oficial é o irlandês, mas você vê os documentos da Irlanda, os passaportes, os selos, aparecem escritos numa língua que praticamente ninguém fala. Claro que é ensinado na escola, as criancinhas têm que estudar irlandês, né? Mas o grosso da população da Irlanda fala inglês. Claro, é um inglês diferente da Inglaterra, não é? Mas é inglês, não é? O português do Brasil é diferente do Portugal, mas é português, não é? Vai agora inventar nomes, né? Então, na Irlanda, o grosso da população fala inglês, não é? Até grandes escritores da literatura inglesa, não é? Eles eram irlandeses, não é? Todo mundo conhece o James Joyce. Era um típico irlandês de Dublin, não é? O Oscar Wilde era de Dublin. O Bernard Shaw era de Dublin. Portanto, grandes escritores, alguns dos maiores escritores da língua inglesa eram irlandeses. O Jonathan Swift, o grande crítico irônico, sarcástico do século XVIII, não é? O inventor de Lilliput, não é? As viagens de Gulliver, era irlandês, não é? E escreveu em inglês. Portanto, a população, o grosso da população da Irlanda fala inglês, não é? Mas, de fato, a língua oficial, uma delas, é o irlandês, que é uma língua céltica, bem diferente do inglês. Na Grã-Bretanha, propriamente dita, não é? A Grã-Bretanha ela está separada em 3 estados. Claro que tem um único soberano, que é a rainha Elizabeth, né? Mas tem no norte a Escócia, a ocidente o país de Gales, do qual é soberano o herdeiro da rainha, não é? E depois a Inglaterra propriamente dita. Não é? Então, no país de Gales tem uma língua própria, que é o galês, não é? Que é uma língua céltica. Essa, de fato, talvez de todas estas, é a que tem maior vitalidade. Não é? Ainda tem um número razoável de pessoas que falam fluentemente o galês. Não é? Na Escócia, a maioria da população fala inglês, claro que
É um inglês muito característico, que você facilmente identifica, não é? O sotaque escocês é muito carregado, não é? E tem também algum tipo de construções, de frases, de vocabulário diferentes do inglês da Inglaterra, não é? Mas é inglês, não é? É inglês da Escócia, não é? Claro que tem umas ilhinhas, não é? Ilhas Shetland, no norte, em que algumas pessoas supostamente ainda falam idioma celta, não é? Mas, digamos, em vias de extinção. São raridades. Na Bretanha, essa região da França, não é? A terra do grande Chateaubriand, não é? O grande escritor romântico que deixou até repercussão no Brasil, e que a gente aqui ainda encontra muita gente com o nome Chateaubriand, não é? É a influência exatamente desse escritor romântico, conservador, monarquista francês, que era bretão da gema, não é? Um nobre, um fidalgo das famílias tradicionais da Bretanha. Então, nessa região francesa, o bretão, não é, ainda como uma língua de origem céltica, também em vias de extinção, ainda há movimentos revivalistas, mas os fatos falam por si. E se vocês forem à Bretanha, será muito improvável que encontrem alguém falando bretão. Depois, temos o ramo chamado itálico. Compreende os idiomas derivados do latim. O latim é nossa língua mãe. Então, do latim saíram as línguas novo-latinas, ou neolatinas, ou românicas, faladas na Itália, na França, na Espanha, em Portugal e nos países que resultaram, enfim, da colonização feita por esses três países, Espanha, Portugal e França. França menos, enfim, tem no Canadá, mas penso que já são poucos os falantes de francês no Quebec. Depois temos, finalmente, o ramo helênico. Helênico tem a ver com a palavra Hellas. Hellas, que significa Grécia, em grego. Helênicos, em grego, significa grego. Helênicos. Então, é falado na Grécia atualmente. É o único país onde se fala grego, porque realmente a Grécia hoje está limitada àquele território. Não foi assim no passado. De fato, durante séculos, durante milênios, a Grécia não foi um país. A Grécia foi uma identidade cultural, mas não um país propriamente dito no sentido que nós tomamos essa palavra. Então, em relação à Grécia e à língua grega, nós vamos repartir a história do grego por alguns períodos principais. Então temos o grego arcaico. Arcaico significa antigo, que nós situamos entre o século VIII e o século VI antes de Cristo. No grego arcaico, é costume distinguir três variedades, três dialetos. A mesma língua, sim, mas com variações regionais. E essas variações correspondem ao dialeto dórico, eólico e jônico. Correspondem a diferentes regiões em que predominava esse tipo de dialeto, não é? A dória, a eólia e a jônia. Nessa época, se escreveram dois dos principais monumentos da literatura grega: os poemas homéricos e os poemas de Hesíodo.
De fato, os poemas homéricos, eu coloquei aqui Homero, mas como vocês sabem, os poemas homéricos não têm uma autoria individual, não é? São o fruto de várias gerações de poetas de diferente inspiração, de diferentes linguagens, mas, enfim, digamos que a tradição acabou atribuindo esses dois poemas, a Ilíada e a Odisseia, a um único poeta, supostamente grego, cego, não é? E que várias cidades atribuem, enfim, a naturalidade a si mesmas, não é? Mas, de fato, está mais que provado, não é? E é mais que óbvio que os poemas homéricos não são uma obra de um autor individual, não é? São obra tradicional, não é? Fruto da transmissão oral ao longo de dezenas ou até centenas de anos. E a verdade é que foram os poemas homéricos que deram identidade cultural aos gregos, porque os gregos, como eu já disse, eles não tinham um país. Não havia, como hoje tem, você hoje vê no mapa, Grécia, não é? Mas, antigamente, a Grécia, os gregos, viviam não apenas naquele território onde hoje vivem, mas viviam em toda a bacia mediterrânea e não só, no Mar Negro. Hoje fala-se muito na Crimeia, infelizmente, né, essa guerra da Ucrânia. Aquela região da Crimeia, aquela região ucraniana, que vocês veem alguns nomes, são nomes gregos. Sebastopol, polis, polo, onde aparece o elemento polo, quer dizer que em grego era polis, cidade, cidade de Sebastião. Não é? Tem ali uma série de cidades na atual Crimeia, zona de litígio, de conflito entre a Rússia e a Ucrânia, mas aquela região, no tempo dos gregos antigos, nesta época, século VIII a.C., toda aquela região era habitada por gregos, foi colonizada por gregos, e todo ao redor do Mar Negro. A atual Turquia, aquela península que se chama Anatólia, toda, ou quase toda ela, era habitada por populações gregas. Parte do norte da Síria eram gregos. Parte da região do sul da França, Marselha, a Sicília atual, as grandes cidades da Sicília atual eram cidades gregas. Siracusa, terra do Arquimedes, né? Na Itália, Nápoles, é o nome grego. Neapolis, cidade nova. Nea, nova, polis, cidade. Messina, ao sul, Messana em grego. Tarento, no sul. Eram cidades gregas. Os gregos estavam espalhados por todo o Mediterrâneo. Mas eram todos independentes. Numa cidade era um tirano que mandava. Não é? Em Siracusa eram aqueles tiranos horríveis, não é? Impiedosos. Atenas eram democratas. Não é? Portanto, os regimes políticos variavam. O aspecto físico variava. Não havia uma identidade racial. Isso é um mito. Não é? O que não variava era o amor pelos poemas homéricos. Todas as crianças sabiam de cor, aprendiam, ouviam. Havia os aedos, não é? Que eram artistas que andavam de terra em terra, volantes, normalmente cegos, que recitavam de cor os poemas homéricos. E as crianças reuniam-se, os velhos, as pessoas do povo, reuniam-se em torno deles e escutavam por todos esses territórios. Portanto, um dos principais fatores que criou a nação grega foram os poemas homéricos e a religião. Não é? Agora, não havia identidade de nação, não havia um país chamado Grécia. Isso é muito recente. Isso foi em 1829 que se criou pela primeira vez um país chamado Grécia, por influência da Inglaterra e da França. Mas mesmo assim, ainda tinha gregos vivendo nos territórios da Turquia, ainda tinha gregos vivendo nos territórios do Egito, Alexandria, no século XX, na primeira metade, era quase uma cidade exclusivamente grega. Não é? Bom, isto para entendermos
a importância dos poemas homéricos, que são basicamente século VII, VIII, não é? E estão escritos numa mistura de dialetos, mas em que predomina o dialeto jônico. Depois, a época seguinte é o grego clássico, século V a IV a.C., e que corresponde àquela fase que todos conhecemos de grande apogeu da cultura grega e que tem como nomes mais sonantes o filósofo Platão, Aristóteles, os tragediógrafos, Ésquilo, Eurípides, Sófocles, tem também a parte enfim, que chamamos da comédia, não é? Vamos encontrar o teatro da comédia, não é? Em que realmente a língua falada é o grego clássico, e a grande figura é o Aristófanes, não é? Aristófanes que pôs a ridículo toda a cidade de Atenas, inclusivamente um dos ódios de estimação dele era o pobre Sócrates, não é? Que ele, quando podia, metia a ridículo. Portanto, uma mostra da grande liberdade que existia na cidade de Atenas. Bom, portanto, o grego clássico ele corresponde basicamente ao século V, século IV, e usa o chamado dialeto ático. O jônico e o ático são praticamente a mesma variante de grego, não é? O ático apresenta algumas características específicas e é aquele tipo de grego que predominava na região que tinha como capital Atenas, exatamente a Ática, não é? Aquela região central da Grécia. Depois, o chamado grego comum, em grego diz-se koiné. Koiné significa comum. O grego comum, ele compreende a época chamada helenística. Portanto, aquela época que se inicia com Alexandre Magno. Alexandre Magno, que era Macedônia, não é? Mas de cultura grega, que em pouco tempo dominou uma grande parte do mundo conhecido, e que, com a sua morte, não é? Deixou vários de seus generais de cultura grega, não é? Com núcleos implantados em diferentes partes do mundo, na Síria e no Egito, principalmente. Daí o nome Alexandria, não é? A cidade egípcia fundada por Alexandre. Então, esse período, 323 a.C. até 31 a.C. 31 a.C. é a época em que os romanos ocupam os territórios gregos, não é? E a Grécia, ou esses territórios, passam a fazer parte do Império Romano. Então, esse grego da koiné, ele, digamos, vai corresponder a um período cultural ainda brilhante, mas não tão brilhante como o do grego clássico. É cultura helenística, uma cultura, enfim, mais barroca, mais preocupada pelas formas do que pelos conteúdos, não é? Ainda vamos encontrar algumas figuras de algum relevo, como o cômico Menandro. Vamos encontrar também nesta época a primeira versão para grego do Antigo Testamento, chamada dos Septuaginta, palavra latina que significa 70, porque essa tradução foi feita em Alexandria, não é? Por iniciativa do Ptolomeu, do rei daquela região, do Egito, não é? E ele era um homem interessado nas religiões, nas outras religiões, né? Então tinha muitos judeus no Egito e ele pediu ao principal rabino da Alexandria para fazer uma versão para grego, para ele entender, não é, do livro sagrado dos judeus, não é? Então o rabino Mor, não é, ele escolheu 70 rabinos menores, não é, que soubessem grego fluentemente, além da sua própria língua, do hebraico, não é? E
segundo a tradição, ou a lenda, como quiserem, eles foram fechados, não é? Encerrados, incomunicáveis. E esses 70, durante um certo período de tempo, entregaram-lhes os papiros e o material para escreverem, deram-lhes o original hebraico e disseram: agora vocês que sabem grego, traduzam isso para grego. E no final do período combinado, não é, abriram-se as celas dos 70 rabinos e cada um deles entregou ao Ptolomeu a sua versão. E depois ele comparou, não é? E com grande pasmo verificou que elas todas coincidiam, não é? Portanto, que os textos gregos, as traduções gregas daqueles 70 rabinos eram todas iguais, não é? Bom, é assim que se conta a história. São algumas versões. Como dizem os italianos, se non è vero è ben trovato. Depois temos o chamado período do grego romano-bizantino, não é os gregos, mas imagino, não é, que é grego do período romano-bizantino. Portanto, é um período que é bastante longo e que vai até ao final do Império Romano do Oriente. Como vocês sabem, o Império Romano, ele, numa certa fase, cindiu-se, separou-se, e ficou o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente, com capital em Bizâncio. Bizâncio, depois, no tempo do imperador Constantino, que foi realmente o que mudou a capital para aí, passou a chamar-se Constantinopla, que é o nome que os gregos ainda lhe dão hoje. Não é? A parte ocidental do Império continuou tendo a sua capital tradicional em Roma. Claro que começaram a existir desentendimentos entre as duas partes do Império, até que acabaram por ficar realmente separados, até do ponto de vista religioso. Não é? Que a parte oriental deixou de prestar, ou de achar que tinha que prestar obediência ao chefe da Igreja de Roma, não é? Então tinha o seu próprio patriarca, não é? O patriarca de Constantinopla, que é o nome que ainda hoje tem, o chefe da Igreja Ortodoxa grega. Então, esse período, ele, enfim, o grego continuou sendo usado em toda a parte oriental do Império Romano. Um dos textos mais conhecidos desta época é o Novo Testamento. Não é? O Novo Testamento foi escrito em grego, apesar de os seus autores não serem gregos, nem de língua grega. Não é? Mas, exatamente, como o grego era a língua mais divulgada, mais comum na parte oriental do Império Romano, então eles acharam que era conveniente usar uma língua que fosse católica. Católica em grego significa universal, que fosse geral. Claro que não era universal, mas era pelo menos comum a todo o Oriente do Império Romano. Então, esse grego manteve-se, ou esse período do grego romano-bizantino manteve-se até o final do Império Bizantino. Não é? E esse final do Império Bizantino, como vocês sabem da história, deu-se em 1453. Por quê? Porque em 1453, Constantinopla foi ocupada pelos turcos otomanos, não é? De religião muçulmana. E então desapareceu para sempre o Império Bizantino e vai surgir, em sua vez, um império com características bem diferentes, que é o Império Otomano, não é? De enfim, religião predominantemente muçulmana. Então, toda essa parte oriental da Europa e grande parte do Norte de África e a Ásia Menor vai ficar sob o controle do sultão dos turcos, não é? O tal Império Otomano. Essa situação vai manter-se, portanto, vamos chamar grego da época do domínio turco. Realmente há uma decadência grande no cultivo da literatura
grega. Claro que os gregos continuaram falando a sua língua, mas digamos que politicamente eles deixaram de ter a importância que tinham, e culturalmente também, e há um declínio na literatura e na cultura em língua grega. Não é? Então, esse período ele vai de 1453, tomada de Constantinopla pelos turcos, passou a chamar-se Istambul, que é uma expressão grega, mas muita gente, ou a maioria das pessoas, pensa que é uma palavra turca. Não é turca, é grega. Não é? Istambul significa na cidade, em grego. Já agora, já que estamos numa aula de grego, e o saber não ocupa espaço, não é? Então, em grego clássico, seria Eistenbulen, na cidade, ou junto da cidade. Em grego popular, digamos assim, dialetal, Istanbul. Istanbul, reparem, Eistenbulen, Istanbul. Um grego mais popular, não é? Um grego literário, Eistenbulen. Um grego corriqueiro, dialetal, Istanbul, Istanbul. E os turcos ouviram aquilo e para eles ficou Istambul, não é? Portanto, às vezes, se não muitas vezes, eu tenho ouvido dizer, não é? Pessoas que não estão informadas, não é? Ai, passou uma palavra turca, Istambul, não tem nada de turco, não é? As pessoas não sabem grego, nem sabem turco, e depois dizem estas aberrações, não é? É bom saber as duas coisas para podermos falar. A ciência nasce do conhecimento. Bom, e depois de 1829 cria-se uma Grécia independente, não é? Graças, sobretudo, à influência inglesa e francesa, não é? Que, aproveitando-se da decadência do Império Otomano, não é? Vamos dizer que exigiram a criação daquele Estado. Os problemas gregos não se resolveram totalmente, porque ainda existiam milhões de gregos noutros lugares do Império Otomano, mas digamos que foi um primeiro passo para a resolução e para o ressurgimento da cultura grega. E então temos a última fase, que eu chamei grego moderno. Nesse grego moderno, nós podemos falar, sem entrar em detalhes, de duas tendências. A tendência daqueles autores que procuram usar um grego ligado com as suas raízes clássicas. Claro que não é um grego que a maioria das pessoas entenda ou fale, mas é um grego que procura respeitar a sintaxe, o vocabulário dos antigos escritores. E outra tendência popular, como o nome diz, demótico, grego demótico. Demos quer dizer povo, popular. Portanto, um grego que está próximo da fala comum e corrente dos gregos de hoje. Existem na literatura grega estas duas tendências. A literatura grega, ela, enfim, tem apresentado grandes vultos, grandes figuras. A nível do romance, eu cito um autor que é da minha especial predileção, chamado Nikos Kazantzakis. Era um autor, enfim, inconformista, um autor que foi anatematizado, foi amaldiçoado pela Igreja Ortodoxa grega, não é? Mas era um homem, um livre pensador, não é? Com uma mensagem humana profunda, que não se limita aos gregos, nem aos turcos, nem aos europeus. Portanto, é uma mensagem que todo mundo entende, uma mensagem de liberdade. E como poeta, outra personalidade totalmente diferente, que eu também admiro muito, que foi o poeta Constantino Cavafis, que, como grego, e refletindo estas características que eu falei,
Ele nunca viveu na Grécia. Ele nasceu e morreu no Egito, na cidade de Alexandria, não é? O poeta Constantino Cavafis, ele nasceu em 1863 e morreu em 1933, com 70 anos. Era de uma família abastada, era um homem com uma sólida formação literária. No inglês ele falava vários idiomas, não é? Ele falava o grego, falava o árabe, não é? Ele era cidadão egípcio, não é? Ele foi toda a vida funcionário público do Ministério, penso eu, que da aviação do Egito, falava inglês fluentemente, francês, um pouquinho de alemão, italiano, conhecia muito bem as literaturas clássicas e as literaturas modernas, suas contemporâneas. O seu estilo enquadra-se no grego moderno, mas de tendência clássica. É um poeta refinado, um poeta que escreveu muito pouco, mas tudo que escreveu é muito bom. E ele tem um dos poemas que eu considero dos melhores poemas da literatura universal, que se chama Ítaca, que no fundo é um retrato da vida humana, tal como ela é vista por um homem como Cavafis, ou seja, um epicurista, um homem de mentalidade livre, um homem que achava que a vida era um valor absoluto, não é? Que deveria ser vivida e fruída com intensidade, e que não tinha ilusões metafísicas. E então tudo isso que nós vivemos tem que ser devidamente valorizado e tem que ser qualificado como um valor absoluto. Esse poema Ítaca lembra-nos a ilha de onde era natural o Ulisses. Não é? Ulisses era um reizinho de uma pequena ilha que deixou a sua mulher, o seu filho e foi acompanhou a expedição grega em Troia. Esteve lá 10 anos. Como soldado, era um homem ardiloso, manhoso, esperto, não é? E ele é que urdiu aquela tática do cavalo, graças à qual os gregos ocuparam Troia, e depois regressou à sua pátria. O regresso demorou 10 anos. Ele passou muito, mas também gozou muito. Ele teve nos braços uma deusa, a deusa Tétis, não é? Portanto, ele experimentou tudo que a vida pode dar, mas sempre com uma saudade, nostos em grego, a saudade de Ítaca. E isso é que o movia, essa saudade, como movia a suportar as grandes adversidades que passou, os monstros que ele enfrentou e que o poema faz referência, os lastrigonas, os ciclopes, o deus Poseidon, que é o mar irado, o mar tempestuoso, ele suportou tudo isso. Mas também gozou muito. Como eu disse, ele teve Tétis, a deusa belíssima, nos braços. Ele teve um amor de jovens, não é? Que o amaram de uma forma pura. Mas, no fundo, tinha sempre aquela saudade de Ítaca. Será que Ítaca tem algum significado especial? É isso que essa pergunta aqui o poema nos deixa, não é? O que é Ítaca? O que é a vida? Eu vou ler o poema na tradução que eu acho que é excelente, de um grande poeta português, Jorge de Sena. Foi um homem que sofreu muito, foi obrigado a emigrar, deixar sua pátria, eu sei o que é isso, não é? E foi obrigado a refazer a sua vida, primeiro no Brasil e depois nos Estados Unidos. Mas era um homem com uma cultura profundíssima. Embora eu não o considere como poeta em nome próprio um genial poeta, considero que como tradutor ele foi sim genial, de muitos poetas, não apenas do Cavafis. Então, eu vou ler a tradução para concluirmos esta aula.
Quando partires de regresso a Ítaca, deves orar por uma viagem longa, plena de aventuras e de experiências. Ciclopes, lestrogônios e mais monstros, um Poseidon irado. Não os temas, jamais encontrarás tais coisas no caminho, se o teu pensar for puro e se um sentir sublime teu corpo toca e o espírito te habita. Ciclopes, lestrogônios e outros monstros, Poseidon em fúria, nunca encontrarás, se não é na tua alma que os transportes, ou ela os não erguer perante ti. Deves orar por uma viagem longa, que sejam muitas as manhãs de verão, quando, com que prazer, com que deleite, entrares em portos jamais antes vistos. Em colônias fenícias deverás deter-te para comprar mercadorias raras. Coral e madrepérola, âmbar e marfim, e perfumes sutis de toda a espécie. Compra desses perfumes o quanto possas, e vai ver as cidades do Egito, para aprenderes com os que sabem muito. Terás sempre Ítaca no teu espírito, que lá chegar é o teu destino último. Mas não te apresses nunca na viagem. É melhor que ela dure muitos anos, que sejas velho já ao ancorar na ilha, rico do que foi teu pelo caminho, e sem esperar que Ítaca te dê riquezas. Ítaca deu-te essa viagem esplêndida. Sem Ítaca não terias partido. Mas Ítaca não tem mais nada para dar-te. Por pobre que a descubras, Ítaca não te traiu. Sábio como és agora, senhor de tanta experiência, terás compreendido o sentido de Ítaca. Bom, e assim terminamos. Não podíamos terminar de melhor maneira do que com este grego da última fase da língua grega. Até a próxima. Chairete.